Disseram que era impossível, que nenhum ser humano conseguiria mergulhar 30 metros com uma única respiração, que nenhuma criança conseguiria enxergar claramente debaixo d'água, que uma tribo conseguiria pressentir um tsunami antes mesmo do oceano sussurrar. Mas no coração do Sudeste Asiático, cientistas se depararam com algo que quebrou todas as regras. O que encontraram nos povos Bajau e Moken não foi apenas adaptação, foi a evolução em movimento, e isso deixou os pesquisadores sem palavras. 11. Os Bajau e Moken. Eles se movem na água como se tivessem nascido nela, sem tanques, sem nadadeiras de alta tecnologia, apenas pulmões, óculos de madeira e gerações de conhecimento do mar. Estes são os Bajau e os Moken, frequentemente chamados de nômades do mar, mas chamá-los assim é apenas arranhar a superfície. Eles vivem à tona. Barcos, casas sobre palafitas enseadas de coral, e o que eles fazem deveria ser impossível. Em 2018, a pesquisadora Melissa Hilardo publicou algo selvagem na revista Cell. Muitos Bajau têm baços cerca de 50% maiores do que as populações vizinhas. Não é apenas uma coincidência. Um sinal genético perto do PDE-10 pode estar ajudando esse baço a crescer, porque um baço maior pode empurrar mais glóbulos vermelhos para a circulação durante um mergulho, alimentando o cérebro e o coração com oxigênio. Alguns mergulhadores Bajau passam horas por dia debaixo d'água, alcançando profundidades de 10, 20 até 30 metros. Uma única respiração, um arpão, uma refeição. E enquanto o mundo mede o tempo em horas, eles o medem em batimentos cardíacos desacelerados pelo reflexo de mergulho, onde o sangue abandona os membros e se dirige para o núcleo. Os Moken adicionam um tipo diferente de impossibilidade. Estudos liderados por Anna Gislan mostraram que crianças Moken podem ver quase 2 vezes mais claramente debaixo d'água do que crianças europeias. Elas contraem suas pupilas, quase 1,9 milímetros, e esticam suas lentes oculares ao limite humano. Dioptrias na faixa de 15 ou 16. Não é mágica, é aprendido, mas apenas quando aprendido cedo, mergulhando diariamente em águas rasas tropicais e brilhantes. E então há o Laboon. Esse é o nome Moken para a onda que come pessoas. Em 2004, quando o oceano silenciou e recuou, os anciãos Moken sabiam o que isso significava. Eles guiaram seu povo para terrenos mais altos, muito antes do tsunami atingir. Nenhuma vida Moken foi perdida naquele dia. Como dizem os anciãos, o oceano é o nosso universo. E em algum lugar entre o gene, o reflexo e o mito, esse universo ainda fala através deles. 10. Os Maasai. Eles pulam como se a gravidade não importasse. Eles comem o que chocaria um nutricionista. Eles caminham quilômetros através de planícies espinhosas sob um sol equatorial. E eles fazem isso há séculos. Mas se você pensa que a força dos Maasai é apenas músculo e ritual, você está perdendo a história mais profunda. Estes pastores da África Oriental vivem ao longo do grande vale do Rift, do Quênia e da Tanzânia. Suas vidas se centram no gado, na chuva e em Deus, a quem eles chamam de Enkai. E eles acreditam que Enkai uma vez lhes deu gado, baixando uma corda do céu. Ol Doinyo Lengai, a montanha de Deus, ainda se mantém como a âncora sagrada entre o céu e a terra. Seus ritos parecem lenda. O salto a Dumu, onde jovens guerreiros saltam diretamente para cima, os calcanhares nunca tocando o chão. Muitas vezes queima energia por horas. Estudos mostram saltos verticais em torno de 50 a 60 centímetros, impulsionados não pelo treinamento, mas pelo movimento diário, pastoreio e longas jornadas pela savana. Depois há a dieta: leite, carne e sangue. A ingestão tradicional varia de 600 a 2.000 miligramas de colesterol por dia. No entanto, de alguma forma, a pressão arterial e as doenças cardíacas permanecem baixas em muitas comunidades. Em 2012, a PLOS One publicou uma análise ligando a saúde Maasai à forte seleção em genes como o FEBP1, responsável pelo manuseio de gordura, e outros ligados à persistência da lactase. Mas há outra mudança. O rito de caça ao leão Olomayu, antes usado para marcar a idade adulta, agora vive mais na memória e na canção. Em 2010, o programa Guardiões do Leão ofereceu uma alternativa: conservar leões, rastrear seus movimentos e compartilhar conhecimento. As Olimpíadas Maasai, iniciadas em 2008, voltaram à antiga bravura para o sprint, lançamentos de lança e força. Sua verdadeira habilidade impossível: manter a cultura viva enquanto se adaptam com precisão cirúrgica. Sua força não está apenas nas pernas ou no coração, mas na maneira como seguram a tradição em uma mão e a ciência na outra. 9. Os sentineleses.
Um homem está descalço em uma praia, um arco na mão. Um helicóptero gira sobre sua cabeça, deixando cair comida e ajuda após o tsunami de 2004. Ele puxa, atira, uma única flecha sibila no ar. Essa foi a sua mensagem. Estamos vivos, nos deixem em paz. Os sentineleses vivem em uma pequena ilha florestada, com pouco menos de 60 quilômetros quadrados, cercada por recifes, trancada no tempo. Eles são a última tribo intocada na Terra. Desde 1956, a Índia tornou ilegal se aproximar a menos de 5 milhas náuticas. Sem visitantes, sem barcos, sem resgate, porque o contato os mataria. Não pela violência, mas por vírus que seus sistemas imunológicos nunca encontraram. Eles caçam, eles pescam, eles fazem barcos em forma de canoas, mas remados com varas nas águas rasas. Ninguém conhece a língua deles. Ninguém contou seus números exatamente. As estimativas variam de um punhado a mais de 100, mas esse não é o ponto. Em 2018, um homem chamado John Allen Chau quebrou a lei e tentou contatá-los. Ele não sobreviveu ao desembarque. A Índia não recuperou seu corpo. As regras existem por uma razão. Mitos de canibalismo circulam em sussurros e manchetes, mas não há prova. Acadêmicos que observaram de longe descrevem enterros, estruturas familiares, uso do fogo. Os sentineleses enterram seus mortos em cabanas, não em covas. Eles lamentam, eles amam. Eles não são selvagens. Eles são sobreviventes. Quando o oceano recuou em 2004, eles se moveram para terrenos mais altos. Ninguém lhes disse. Eles sabiam. 8. Alturas Korovai. Nas selvas esmeralda de Papua, bem acima dos pântanos cheios de mosquitos, casas se erguem do topo das árvores, a 30, às vezes 40 metros do chão. Escadas de corda balançam. Troncos entalhados servem como degraus. Um chão de palmeira de sagu, um telhado de colmo e tudo amarrado firmemente com ratã. Estas são as Rumatingidos Korovai. As pessoas costumavam dizer que eles construíam alto para evitar inundações ou insetos, mas os próprios Korovai dizem o contrário. Nós construímos por preocupação, eles dizem aos antropólogos visitantes. A altura é proteção contra espíritos, contra inimigos, contra as coisas de baixo. Sua engenharia é instintiva. Homens sobem em árvores descalços, carregando vigas de cumeeira e travessas, apenas com a memória muscular. Famílias inteiras se mudam em dias. As estruturas são rápidas, funcionais e ferozes. Pesquisas de helicóptero entre 1986 e 1990 mapearam assentamentos nas terras clã, estimando cerca de 4.000 falantes da língua Korovai. O contato ocidental veio tarde. Em março de 1974, os pesquisadores Peter Van Arsdale e colegas chegaram ao rio Upper Island e River, documentando a produção de fogo e rotas de viagem. Aldeias governamentais foram construídas mais tarde, mas muitas famílias permaneceram móveis, retornando sazonalmente às terras ancestrais, especialmente durante a colheita de sagu. Então vieram as câmeras. Documentários sensacionalistas alegaram que todos os Korovai viviam em casas no topo das árvores ou praticavam canibalismo ritual. Em 2018, a BBC admitiu que uma cena amplamente vista de construção de casa na árvore foi encenada para a televisão. Quanto ao canibalismo, alguns relatos raros descreveram execuções de kakua, homens acusados de bruxaria. Mas os acadêmicos alertam que estes foram eventos raros, congelados em mito por forasteiros ansiosos por drama. Hoje, muitos Korovai vivem entre dois mundos: casas na árvore e escolas, rituais e estradas. 7. Tibetanos e Sherpas. Acima das nuvens, onde a maioria das pessoas luta para respirar, os tibetanos e os Sherpas se movem com facilidade, não apenas caminhando, mas cultivando, construindo, correndo e guiando estranhos pelas alturas mais severas do mundo. Em altitudes onde o ar contém apenas metade do oxigênio do nível do mar, eles não apenas sobrevivem, eles prosperam. Em 2014, pesquisadores publicaram na Nature que os tibetanos carregam uma versão única de um gene chamado EPAS-1, herdado de um grupo antigo relacionado aos denisovanos. Este gene permite que eles mantenham a hemoglobina baixa para que o sangue permaneça fino, flua rápido e evite coagulação sob pressão. Os Sherpas levam essa vantagem biológica ao extremo. Escaladores Sherpas de elite mostraram um VO2 máximo em torno de 66,7 mililitros por quilograma por minuto ao nível do mar. E quando eles sobem o Everest, seus músculos mudam para queimar energia
energia de forma mais eficiente. Estudos recentes até sugerem que o GCH1 ajuda a regular o óxido nítrico em sua corrente sanguínea, expandindo os vasos para fornecer mais oxigênio sem adicionar mais sangue. Mas esta história não é apenas genética, é cultural, ritmo, planejamento de rotas, ritual. Quando Kami Rita alcançou o cume do Monte Everest pela 31ª vez em 27 de maio de 2025, ele não se gabou. Ele disse: "Eu escalo pela minha família e pelo Nepal." 6. Os Himba. Nos desertos queimados pelo sol da Namíbia e Angola, onde a água é escassa e a sombra é mais rara, os Himba carregam a tradição em cada cor de sua pele e cabelo. Vermelho com propósito, vermelho com proteção. Todos os dias as mulheres Himba misturam gordura de manteiga e ocre vermelho, chamado otjis, e esfregam em sua pele. O resultado é impressionante, mas a ciência vê mais do que beleza. O ocre rico em hematita bloqueia os raios ultravioleta, afasta insetos e reduz o crescimento bacteriano. Estudos de ciência cosmética até o descreveram como um protetor solar natural diário, evoluído sem frascos ou marcas. As pessoas costumavam dizer que as mulheres Himba nunca tomam banho. Isso é mito. A verdade é fumaça. Com pouca água, as mulheres criam um banho de fumaça a partir da queima de resina omumbiri e ervas do deserto. Envoltas em tecido, elas deixam a fumaça quente limpar seus corpos, subindo como incenso ao amanhecer. Mitos de visão vieram em seguida. Um programa popular uma vez alegou que os Himba não conseguem ver a cor azul. Mas pesquisadores como Debbie Robertson encontraram algo diferente. Os Himba simplesmente agrupam as cores de maneiras que diferem das línguas europeias. Seus olhos veem bem. Suas palavras apenas seguem caminhos diferentes. Pastores de coração. Os Himba criam gado em terras onde poucos ousariam viver. Leite fermentado ou fresco é um alimento básico. Muitos grupos relacionados, como os Herero, têm baixa persistência da lactase, então a fermentação os ajuda a digeri-lo com segurança. 5. O povo Sami. Através do cinturão congelado do norte da Europa, pela Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia, o povo Sami segue um ritmo mais antigo que as nações. Eles seguem renas, através da tundra, pela floresta, entre as estações. Onde outros veem gelo e isolamento, os Sami veem movimento, memória e canção. Cerca de 80.000 a 135.000 Sami vivem hoje em Sápmi, falando 9 línguas Sami distintas. Somente na Noruega, quase 250.000 de renas domésticas pastam a cada primavera, a maioria em Finnmark. Elas não são selvagens, elas são guiadas, pastoreadas, observadas por famílias que conhecem a terra como um mapa escrito na neve. Seu joik, às vezes escrito yoik, é mais do que melodia. É como se canta uma montanha, uma pessoa, uma memória. Estudos sugerem que o yoik ajuda com o estresse e o bem-estar mental, enraizando a identidade na voz. É medicina transmitida através da harmonia. Mas a história nem sempre foi gentil. Nos anos 1600, xamãs chamados Noaidi foram caçados e seus tambores pintados apreendidos. Um desses tambores, levado em 1691, ainda está preso em debates de repatriação. No entanto, a música sobreviveu, os rebanhos sobreviveram e a luta continua. Em tribunais modernos e em estradas geladas, líderes Sami agora defendem terras ancestrais contra o desenvolvimento. A Noruega pediu desculpas publicamente pelo seu passado, mas a luta pelos direitos de pastoreio permanece muito real. 4. Os Brogpa. Nos vales estreitos de Ladakh, onde a altitude corta o ar e o rio Indo fatia as montanhas, vive uma pequena e radiante comunidade chamada Brogpa, ou, como eles se chamam, os Minaro. Menos de 4.000 pessoas permanecem, principalmente nas aldeias de Da, Hanu, Garkon e Darshik. Sua língua Brogskat está em perigo, um idioma indo-ariano com menos de 500 falantes ativos, e seus rituais brilham como as flores que eles usam. As mulheres criam cocar estepi de moedas de prata e flores de laranjeira frescas, mantu-to, que se diz protegerem contra o mal olhado. Suas roupas e cores não são decoração, são defesa, são história costurada em pétalas. Na colheita eles celebram Bonona, um agradecimento de 5 dias de hinos, dança e oração guiada por espíritos. Alaba, ou médium espiritual, jejua e canta, conduzindo a aldeia através de rituais que se revezam a cada poucos anos. O último foi registrado em 2016. Mitos uma vez alegaram que eles eram arianos puros, descendentes do exército de Alexandre. Mas um estudo genético de 2019 e um projeto mais amplo do Highlander Genome
Genome Project, de 2024, desmentiram isso. Seu DNA é uma mistura de ascendência do Sul e da Ásia Central. Bonitos, sim, mas não míticos. Seu verdadeiro milagre é a sobrevivência. Ao longo de terraços em ruínas, eles cultivam cevada e pomares. Em solo fino e ar mais rarefeito, eles continuam cantando Brogscat. Um ancião disse claramente: agradecemos aos deuses, cuidamos de nossos campos, usamos nossas flores. Em um mundo que esquece rapidamente, eles se lembram lentamente. Esse é o poder deles. 3. Os Kalenjin. No Vale do Rift do Quênia, onde o solo vermelho encontra o frio do amanhecer, os Kalenjin correm, não apenas rápido, mas para sempre. Em cidades como Aiten, empoleirada a mais de 2.400 metros acima do nível do mar, o ar é rarefeito e as pernas nunca param. Os números não mentem. Embora os Kalenjin representem cerca de 10% da população do Quênia, eles ganharam mais de 80% das medalhas de corrida de longa distância do país. Campeões de maratona, lendas olímpicas, recordistas mundiais, eles continuam vindo de um só lugar, mas não é mágica, é em camadas. Estudos que remontam a 2006 por Vincent Oniwera, Yannis Pitsiladis e Ross Tucker mostraram um padrão. A maioria desses corredores de elite cresceu correndo para a escola, vivendo em altitude e treinando juntos. Cultura cozida em cada passada. A fisiologia também ajuda. Mesmo meninos Kalenjin não treinados mostraram menor custo de oxigênio ao correr, o que significa que eles queimam menos para ir mais longe. Seus membros são longos, seus corpos leves. Eficiência acima de potência sempre. A comida se soma a isso. As refeições são muitas vezes simples. Ugali, verduras, leite. Mas o treinamento é tudo menos isso. Colinas, ritmo de grupo, repetição, foco aguçado. 2. O Zangbeto. Nos cantos costeiros de Benin, Togo e sudoeste da Nigéria, algo alto e rodopiante se move ao anoitecer. Coberto de ráfia, girando como uma tempestade de palha, eles zumbem com energia. Estes são os Zangbeto, o povo da noite. Para os aldeões, eles são espíritos. Para os pesquisadores, eles são uma engenhosa mistura de segurança comunitária e teatro ritual. Antropólogos que estudaram Batagri na Nigéria conduziram entrevistas em 2013, mostrando que as patrulhas Zangbeto impedem roubos, mediam disputas e até apresentam malfeitores para a justiça local. Mas sua presença é mais do que ordem, é admiração. Todo dia 10 de janeiro, durante o Dia do Vodum de Benin e no festival Iwida, que se estende até 11 de janeiro, os Zangbeto inundam as ruas. Eles giram, eles irrompem em cantos, eles cativam. Os forasteiros perguntam o que está por baixo da fantasia. Os locais dizem ninguém. Os crentes insistem que o espírito é real. Acadêmicos apontam para iniciados secretos sob as camadas, guiados por cânticos, tambores e séculos de treinamento. E agora, eles assumiram um novo papel. Em 2018, a Voice of America relatou que os Zangbeto começaram a patrulhar manguezais perto do Rio Mano. Eles agora alertam madeireiros ilegais e pescadores excessivos, guardando não apenas pessoas, mas ecossistemas. Como o acadêmico F. Hunsu escreveu, Zangbeto são arte, poder e paz reunidos em um só. As pessoas não apenas os observam, elas confiam neles. 1. O Saka. Em Yakutia, no fundo da extensão siberiana da Rússia, o inverno não visita, ele governa. E, no entanto, o povo Saka não apenas sobrevive, eles prosperam. Onde as temperaturas caíram uma vez para menos 67,7 graus Celsius em 6 de fevereiro de 1933, os Saka ainda cantavam para o céu. Quase 500 mil de pessoas, a maioria Saka vive na República de Saka, dominando tanto a biologia quanto o ritual. Cientistas rastrearam a adaptação ao frio para regiões genéticas como TBX15 e WARS2, moldando a distribuição de gordura para o calor. Outros estudos de 2022 e 2025 revelaram seleção em genes UCP, ativando a produção de calor na gordura marrom. Seu metabolismo não luta contra o frio, ele prospera nele. Mas os genes sozinhos não contam a história. No IAC, o festival de verão, os anciãos derramam cumes, leite de égua fermentado, para os céus e cantam. Seus poemas épicos, o Olonco, declarado uma obra-prima pela Unesco em 2005, mantém a memória viva com mito e música. Até seus animais são adaptados. Cavalos e Yakutian cavam na neve a menos 60, suportando oscilações de mais de 100 graus ao longo do ano. Estudos catalogaram seus perfis de ácidos graxos, suas estruturas de rebanho, até mesmo a maneira como os garanhões lideram grupos de 15 éguas através de campos de neve. As pessoas costumavam dizer
dizer que ninguém poderia viver aqui, mas os Saka vivem. O que vimos hoje não são apenas curiosidades, são lembretes sombrios de que o mundo é muito maior e mais misterioso do que os livros didáticos nos contam. Como essas tribos desbloqueiam habilidades que a maioria pensa serem impossíveis? A ciência poderia algum dia alcançar a tradição? Ou estamos apenas começando a entender o verdadeiro potencial e os verdadeiros limites da humanidade? Deixe sua teoria mais selvagem nos comentários abaixo. Qual dessas habilidades te chocou mais? E se você quer continuar explorando os segredos mais bem guardados do planeta, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. Até a próxima. E lembre-se, o mundo é restrito, mas a curiosidade não tem limites.